Bom, boa noite aí a todos e a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Ivor Prolo, eu estarei aqui com vocês aqui na mediação, né, deste webinar, tá, esse segundo webinar agora do dia de hoje, né, o segundo dia, tá, hoje é dia 10 de novembro, né. Estamos aqui em nome, né, do projeto de extensão WebMat, né, Interação e Aprendizagem Online. Ele é um projeto ligado, né, à Unemat, na Universidade do Estado de Mato Grosso, né? E esse projeto ele tem o objetivo de tornar um espaço, né, de ensino e aprendizagem, né, de capacitação, tanto para a área administrativa da universidade, como para tratar também de assuntos, né, de interesse público, que é o nosso foco de trazer também as pessoas para a universidade, né, ter essa interligação, né, essa questão da extensão, né, e esse projeto ele surgiu no início da pandemia, então era um momento que a gente não poderia aí ter um contato presencial, né, embora ainda nós estamos ainda na pandemia, na reta mais final, mas ainda nós estamos aí. Então nós criamos esse espaço e estamos com ele aí para essas discussões, né? Hoje a gente também vai ter uma transmissão, tá? Essa transmissão está sendo feita aí pelo Google Meet, né? Pelo videoconferência, né? Nesse caso, e estamos também no Instagram, né? Nesse ciclo nós colocamos aí no nosso Instagram, webmat, né? .bnx, tá? A gente está tendo a transmissão simultânea, tá? A equipe desse projeto, ela é multidisciplinar, e de vários segmentos, tá? Tanto de estudantes, profissionais, né, da universidade, professores, né? E temos também convidados externos aí. Temos da Universidade Federal de Santa Catarina e da Escola Superior de Propaganda e Marketing, que é o nosso palestrante de hoje, mediador do assunto de hoje, né? Nesse momento, né, estamos também estamos promovendo, né, quarto ciclo, tá? Esse já é o quarto ciclo de webinars, né, do projeto WebMat, né, com a temática Novas Transformações, um Novo Olhar, que acontece, né, entre os dias, começou na segunda-feira, dia 8, né, e vai até amanhã, dia 11. Nos primeiros 3 ciclos, nós abordamos aí assuntos, né, com temas mais acadêmicos, tá? Tecnológicos, empreendedorismo, saúde mental e alimentar, né? E nesse ciclo, o foco foi abordar, né, temas como cinema brasileiro, educação superior, fake news e também questões sistemáticas, né, familiares. Além, né, de procurarmos, né, a ideia era sempre trazer assim, temas mais atuais e temas assim que atendesse também assuntos, né, também um pouco fora da universidade. Então a ideia também foi nesse sentido, né? Em nome, né, de toda a equipe do projeto WebMat, né, eu quero agradecer a presença de todos e todas, de cada um de vocês, né, nesse ciclo, né, esperamos que aproveitem também aí esse ciclo aí o máximo que vocês puderem, tá? Antes de iniciarmos, né, o nosso webinar de hoje, né, pedimos que vocês sigam aí as ações do projeto no nosso Instagram, tá? Ele foi colocado aí no chat, aí embaixo, aí vocês podem olhar o link, tá? Lá a gente posta os resultados do projeto, divulgamos ali os próximos ciclos, o que nós já fizemos até agora, né? Bem interessante. E nesse ciclo a gente vai ter também as gravações dos webinars desse ciclo, tá? Queremos agradecer também, agradecer não, nós também somos parceiros, né, de ações coletivas, né, do município de Nova Chavantina. Desde o primeiro ciclo, a gente tem feito esse apoio, tá? No primeiro ciclo, nós apoiamos a Rede Solidária de Arrecadação de Alimentos. E nesse ciclo, nós estamos apoiando Amigos de Bike, tá? Que é uma iniciativa, né, que atende famílias com cestas básicas familiares em vulnerabilidade, né, socioeconômica. As doações podem ser realizadas, né, com a entrega, né, de alimentos não perecíveis ou transferência, né, bancária por Pix. Logo mais eu vou colocar para vocês o link que vocês podem conhecer, tá, essa iniciativa. E também Amigos de Quatro Patas, tá? São 2 iniciativas que nós estamos apoiando nesse ciclo.
que é uma associação, né, sem fins lucrativos. Ela surgiu em 2013 com o objetivo de prestar, né, acolhimento a cães abandonados e vítimas de maus tratos na cidade, né. Ela foi ampliando, tá? Tá uma associação, agora tem muitos voluntários, tá um projeto bem interessante desse acolhimento. E eles fazem uma arrecadação agora por um sistema da lojinha do abrigo. Eles recebem doações se vocês tiverem roupas usadas que possam doar, eles fazem bazares. Então, e todo o dinheiro é revertido para as ações do projeto, que às vezes precisa comprar, eles recolhem, né, esses animais, cães, gatos, eles tem um espaço, dão um alimento, curam eles e deixam para adoção. Então, tudo isso tem um custo. Então, através dessas iniciativas, dessas doações, eles conseguem também fazer essas ações, tá? No chat, né, ali, como eu falei, a gente vai depois inserir aí os links para vocês acessarem, tá? Para quem tiver, né, com um celular, né, se vocês quiserem deixar o celular deitado, às vezes fica até melhor para vocês visualizarem, tá? A apresentação, para até poder conversar, tá? Às vezes no Meet ele fica um pouco desconfigurado, é só mais uma dica quanto a isso, né? Os arquivos, né, da apresentação a gente vai disponibilizar no nosso site, tá? No site do WebMat, tá? Vocês podem baixar lá. Assim como os certificados também ficarão disponíveis no nosso site, tá? E aí, como uma exigência aí da Pró-Reitoria, da PROEC e da UNEMAT, a gente precisa que vocês assinem a lista de presença, tá? A gente vai colocar no chat. Não esqueçam, tá? Para efeito do certificado, tá bom? Agora, né, vou convidar ele, tá? Que é coordenador de pesquisa pedagógica e professor do Laboratório de Aprendizagem da Escola Superior de Propaganda e Marketing, né, ESPM São Paulo, mestre em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, USP, pós-graduado em Educação pela PUC Rio Grande do Sul e pesquisa em marketing, opinião pública e mídia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e membro também desse projeto de extensão, Danilo Torini. Que vai... Membro com muito orgulho, by the way. Danilo Torini vai falar com a gente aí sobre fake news, questões de ética, validação e segurança na internet. Danilo, seja bem-vindo, tá? Obrigado aí mais uma vez pelo convite, né, pela ter aceitado essa proposta deste webinar, e estamos aí curiosos para te ouvir, conversar contigo sobre isso, entender esse mundo aí, e o que a gente pode ficar mais atento, mais esperto, para a gente não cair também, às vezes, nesses fake news aí da vida. Boa noite, Danilo. Algumas armadilhas, né, Ivor? Boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem. Boa noite a todas e todos. É sempre um prazer, né, fazer parte não só do grupo que ajuda, né, a organizar, mas também, principalmente, aqui participando das atividades. É muito gostosa essa troca, né? Gente, eu estou compartilhando aqui agora no chat do Meet os materiais. Até, Ivor, eu vou pedir para você, para a Jéssica, se alguém puder eventualmente compartilhar no nosso Instagram, deixa eu dar uma olhadinha, um oizinho aqui para o pessoal também no Instagram. Não sei se fica fácil para o pessoal acessar, mas seria uma maneira para, caso eles estejam no Instagram, conseguirem visualizar. Gente, eu vou compartilhar, então, a minha tela aqui, mas antes de mais nada, queria dizer que a ideia é um bate-papo, né? Quanto mais a gente conversar, trocar, mais interessante fica. É um assunto que, embora muito complexo, né, está na vida de todo mundo, acaba ficando muito no senso comum, né? Alguns mitos, algumas questões que a gente vai discutir aqui, mas quanto mais vocês trouxerem também, compartilharem as suas experiências, eventualmente as suas dúvidas, vai ser mais interessante aqui a nossa conversa. Bom, vou compartilhar aqui a minha tela, vocês me dizem, por favor, se vocês conseguem visualizar. E a ideia, eu vou passar um pouquinho aqui por alguns elementos que caracterizam justamente questões de ética, validação e segurança na internet, focando, sobretudo, em duas grandes armadilhas, né? A própria questão do acesso à informação,
as famosas fake news, né? Que podem ser traduzidas como ou informações falsas, ou informações distorcidas, enfim, notícias falsas. Tem uma série de traduções para esse conceito, né, de fake news, mas também falar um pouquinho de outras ameaças, algumas até muito novas, como é o caso, né, de questões de privacidade, de phishing, né, de crime, de roubo de dados na internet. Então, quero aqui convidá-los a embarcar comigo aqui nessa conversa. Quanto mais dialógica ela for, mais interessante. Queridos, eu queria começar só trazendo alguns elementos, até recapitulando um ponto que em uma das atividades, um dos webinars que a gente realizou nos últimos ciclos, a gente trouxe, que é a questão da fluência digital. Fluência digital, muitas vezes, é confundida apenas com a dimensão técnico-operacional, ou seja, saber manusear equipamentos, dispositivos digitais, ferramentas digitais em geral. Quando, na verdade, evidentemente que essa é uma dimensão extremamente importante, mas ela é insuficiente, né? Existe uma outra dimensão sobre a qual nós vamos falar bastante hoje, que é a chamada de informacional em tecnologias de informação e comunicação. Não basta apenas saber manusear essas tecnologias, mas também conseguir utilizá-las de forma contextualizada, integrando informações, fazendo uma curadoria, né, do que acaba sendo útil, do que acaba tendo qualidade e, principalmente, desenvolvendo essa competência, essa capacidade de avaliar informações e situações, incluindo ameaças de questões, né, de validação e segurança. Então, desenvolver de forma autônoma essa competência é uma das dimensões do que a gente chama de fluência digital. Vejam, então, que a coisa fica um pouquinho mais complexa, né? Não basta saber manusear, é preciso saber entender de forma curada, de forma contextualizada e utilizar, evidentemente, a seu favor, né? De acordo com a demanda que surgir. Só para identificar, contextualizar isso de uma maneira bem fácil, é muito comum, por exemplo, principalmente estudantes, jovens, adolescentes, saberem manusear muito, né, dispositivos, afinal são nativos digitais, ou seja, eles manuseiam principalmente mídias sociais, mas têm ali desafios, dificuldades para contextualizar as informações que eles leem, para avaliar essas informações, até mesmo para entender questões ali de privacidade. Para dar uma provocada com relação a essa questão, estamos aí, né, ainda em pandemia, 1 ano e 8 meses em que a pandemia atingiu o Brasil. Eu queria trazer uma reportagem, na verdade, baseada num estudo que trouxe um dado bastante alarmante, na minha opinião. Mais de 70% dos brasileiros com internet já acreditaram em fake news sobre, especificamente, o coronavírus, né? Então, veja, gente, não é algo que não faça parte do nosso dia a dia. Eu acho que todo mundo, durante a pandemia aí, passou por dificuldades, seja nos grupos da família, seja nos grupos, né, dos mais diversos, com essas trocas de informações, muitas vezes sem pé nem cabeça, mas que acabam, né, se espalhando, né, como rastilho de pólvora. Um outro dado interessante desse mesmo estudo, aqui quantificando de forma, né, mais clara, 110 milhões de brasileiros acreditam, segundo esse estudo, em notícias, pelo menos uma notícia falsa sobre a Covid. Então, é algo que chega a ser estarrecedor, né? Não sei se uma grande surpresa, mas é estarrecedor porque é muito disseminado, né? É muito disseminado esse alcance das fake news, não só no Brasil, não é um problema brasileiro, evidentemente é um problema mundial, mas que nos traz muitos desafios sobre como é que a gente lida com tudo isso, né? No fundo, a nossa conversa de hoje vai por esse caminho. Como é que a gente se protege? Como é que a gente lida? Como é que a gente constrói uma sociedade que está sendo ameaçada a todo momento, muitas vezes de forma intencional, por produções de notícias, informações falsas, né? Só para a gente fechar esse primeiro grupo aqui de provocações, uma reportagem recente, de maio de 2021, da BBC News, dizendo, também de uma pesquisa da OCDE,
que nativos digitais não sabem buscar conhecimento na internet. Como eu comentei, eles entendem bastante de como utilizar, operar, principalmente em mídias sociais, mas quando você vai abrir esse leque de competências digitais que envolvem seleção, curadoria, avaliação e busca de conhecimento, a gente está patinando, os nossos jovens, mas não só jovens, patinam nessa questão. Então, veja que a gente vai configurando uma situação de fragilidade, em que você tem uma oferta muito grande de informações falsas, né, de ameaças, e uma população ainda não preparada, muitas vezes, para lidar com essas ameaças. Tá? Esse é um pouco o contexto, pode parecer um pouco assustador, mas a gente vai aqui abrindo um pouquinho, trabalhando essas questões de uma forma mais calma, cuidadosa, até para a gente não generalizar algumas dessas questões. Gente, tudo bem? Instagram deu certo? Deixa eu entrar de novo aqui, que tinha caído. Vamos ver se a gente consegue acessar. É isso que é falado, né? Caiu a conexão. Já solicitei aqui de novo, tá bom? Muito bem. Só para a gente avançar um pouquinho, aqui eu trouxe uma pesquisa realizada pela USP sobre... Eles estudaram 7.200 notícias, né, dos últimos tempos, e eles trouxeram aqui uma classificação, uma distribuição de quais são as principais áreas, temas em que essas notícias falsas, em que essas ameaças acabam circulando. Não é também muita novidade, vejam vocês, 58% das notícias consideradas falsas foram relacionadas à política nos últimos anos, e, por que não, 21% ali ligadas à TV e celebridades, e outros quase 18% à sociedade cotidiana em geral. Então veja que questões de política, questões que envolvem, né, celebridades, TV, e questões aí ligadas ao cotidiano, sociedade em geral, são o principal foco dessas notícias falsas, né, dessas ameaças. E só para a gente brincar um pouquinho aqui, porque às vezes a gente olha essas coisas e acha que é algo externo a gente, né? Fala, não, mas imagina, eu sei identificar o que é uma notícia falsa, o que é uma peça falsa, né? Eu queria convidar vocês para uma experiência aqui. Não tem, gente, fiquem super tranquilos, tá? Aqui não tem certo, não tem errado, a gente vai aqui discutir, conversar um pouquinho, mas eu mesmo, que trabalho com isso, né, com a questão da fluência digital, de competências digitais, outro dia estava numa reunião, chegou uma mensagem supostamente de um banco, e como a minha atenção estava ali dividida, eu fui clicando, né? Olha, clica aqui. Aí eu só fui perceber, enquanto estava na reunião, quando aí me pediram todos os dados, né? Informações de cartão, senha. Falei, ops, peraí, o banco deve saber algumas dessas informações. Mas aí imagina a situação, você já clicou, você já preencheu uma parte. E aí, como é que você faz? Né? A minha opção foi cancela tudo, cancela cartão do banco, troca a senha, por uma questão de distração. Então, esses grupos, né, que agem cometendo esse tipo de crimes, eles também levam em consideração que eles vão nos pegar, às vezes, em momentos de distração, em momentos que a gente está com a atenção dividida, em momentos de pressa, e eles utilizam alguns recursos. Nós vamos falar de alguns desses recursos, olhando algumas peças. E aí eu queria convidar vocês, se vocês pudessem me dizer, pode ser pelo chat, pode ser pelo, enfim, microfone, Ivor, aí você vai nos ajudando, se essas peças aqui são verdadeiras ou falsas. E, principalmente, o porquê. Beleza? Podemos dar uma olhadinha aqui? Quero mostrar essa primeira aqui. Olha só, o diretor do WhatsApp Messenger está informando aqui que tem apenas 530 contas disponíveis para novos celulares, já acabarão as mensagens grátis amanhã. E aí? O que vocês acham, hein? Igor, o que você apostaria nessa aqui, só por curiosidade? Verdadeiro ou falso? Eu colocaria como falsa. O que vocês acham, gente? Eu não estou conseguindo ver o chat aqui. Se alguém está escrevendo... Deixa eu ler para você. Falsa? Leis, acho que a pronúncia assim, colocou falsa, Gisele falsa. Por que vocês acham, gente, que ela é falsa? Alguém conseguiria me dar uma
um motivo dela ser falsa, aparentemente falsa? Esse aqui é um exemplo gritante, né? Mas eu tenho aqui uma palavra que já, para mim, já resumiria. Já acabarão, gente, as mensagens. Veja quantos erros de concordância, né? Erros de ortografia. Vocês acham que o diretor do Messenger, do WhatsApp Messenger, escreveria uma mensagem dessa né? sem que ela fosse ali, sem que ela passasse por um processo de depuração, de correção? Evidentemente que não. Então, pode parecer trivial, mas muita gente acaba caindo, né, nesse tipo de armadilha, que para a gente, evidentemente, a gente pode bater o olho e falar, nossa, mas é gritante, né? Sobretudo pelas questões aqui de erros crassos, né, de português. Mas acreditem, essa foi uma mensagem que quase 200 mil pessoas no Brasil receberam, e se vocês imaginam que se 10%, 5% dessas pessoas clicarem no link, já dá para fazer um bom estrago, né? Então, como o WhatsApp a gente acaba, enfim, disseminando muito rapidamente, 200 mil pessoas receberem uma mensagem dessa, pelo menos uma parte delas certamente vai cair, né? E aí, enfim, vai ter uma série de consequências que a gente vai ver. Então, essa é gritante, eu sei, forcei um pouquinho a barra, né, para a gente começar aqui de uma maneira mais até caricata. Agora, eu queria mostrar isso aqui para vocês, ó. O Boticário dizendo para você indicar amigos e aí ganha um brinde. Essa peça também circulou muito no ano de 2018. E eu queria a opinião de vocês. Verdadeira ou falsa? E aí, Ivor? Você que curte Boticário, o que você me diria aí, cara? Olha, tem uma característica, tem um endereço aqui, né? Então, Aqui, né? Tem o endereço. isso. Você acha que é verdadeira? Poderia ser. Poderia ser Poderia ser. verdadeira. Mais alguém, gente? Ó, a Leis falou que é falsa. Por que, Lei? Só para a gente saber. Por que você acha que é falsa? Vamos ver aqui se vocês captam algum elemento de transformá-la em verdadeira ou falsa aqui. Tem uma aqui que eu olhei, Ivor, lamento te dizer, ela é falsa, tá? Também é falsa. Gente, não sei se alguém comentou, mas dá uma olhadinha nesse link aqui. Boticário.xyz. Ela tem... Desculpa, Ivor. Não, a gente consegue visualizar. Tá bem pequeno. Tá bem pequenininho? Ah, que pena. Eu tô tentando ver aqui, não tá conseguindo ler, assim. Eu olhei mais a questão do endereço. Eu falo do endereço físico, né? Sim, aqui, parecer né? que é algo real, né? Dessa sensação, né? Ela é falsa, principalmente, gente. Esse endereço, ela vai ter aqui vários elementos, até estéticos, né? Quem entende mais, o Boticário não usa muito essa identidade, essas fontes, mas aqui você, infelizmente, não está conseguindo ver direito, principalmente quem está no celular, né? Mas tem um boticário.xyz aqui também. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um outro elemento que pode nos ajudar. Mas aqui vocês não vão conseguir ver, tem um prefixo, quando a gente digita o endereço, que é o HTTP, certo? Geralmente, em empresas que são idôneas, empresas que têm conexões seguras, existe uma outra letrinha, que é o HTTPS, de justamente segurança. Quando você entrar em algum site que você vai avaliar, vai digitar seus dados e não tem esse S no HTTP, já desconfie também, tá bom? São só alguns elementos. Vamos ver, só para a gente ilustrar mais alguns. Este aqui, do pico do vírus da Covid, supostamente por um plano de saúde. Ivor, você vai ser minha cobaia, lamento, cara. E aí, o que você acha? Danilo. O pico do vírus, se o pico dos casos, a maioria das pessoas se contaminarão entre hoje e próxima quarta-feira, para que o pico seja mais brando. E aí, Ivor? Quem mandou, Ivor, você ser mediador? Agora você vai ter que nos ajudar. Alguém aposta aí, gente? Será que é da Unimed Cataguás? Tem até o número da ANS aqui, ó. É falsa, né? Por que você acha que é falsa?
porque ele está falando que ele está dando uma informação que ele não pode dar, no caso aí, entre esse intervalo a maioria das pessoas vão se contaminar, não tanto pelo pico do vírus, que é bem, bem feio mesmo no início da frase. Haja pico, né? O pico dos casos. Pico é muito o palavras pico repetidas. seja mais brando. Tem muitas palavras repetidas num curto período aqui, né? De orações. Mas também tem um erro, a maioria das pessoas se contaminarão, né? Quando seria se contaminará. Você fala, mas por que eles publicariam uma coisa dessa se aparentemente não tem nenhum link, né? Gente, começa aí a produção de informações falsas, seja para disseminar pânico, disseminar, ou enfim, depende ali da intenção que se tem por trás, mas é também uma peça falsa, né? Aparentemente, esteticamente, e se você entrasse aqui no número da ANS, você veria que poderia ser verdadeira, mas na verdade é uma peça fake. Uma primeira medida seria entrar de fato nas mídias sociais, no site, né, daquele plano de saúde, daquela empresa, e verificar se de fato aquela informação estava publicada. Mas aqui é mais uma peça falsa. Você vai falar, nossa, mas não está roubando dados? Sim, tem gente que produz informações falsas aos montes nas mídias sociais, porque quer distribuir, porque quer comprovar alguma teoria, porque quer ali, de alguma maneira, suscitar algum tipo de discussão com argumentos falsos, né? Beleza? Ivor tá Estou aqui. Tá 2-0 aí já, Ivor? Tô achando que já você tá perdendo, hein, Ivor? E esse aqui, gente, tá dando para ver? Senão eu posso ler aqui alguns trechinhos para vocês. Essa parte inferior a gente não consegue visualizar. O pessoal que está com o celular está falando que está muito pequeno. Que pena. Qualquer coisa, daqui a pouco eu posso ampliar. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Eu vou dar um zoom no meu Google Meet e ficar tudo pequeno também. Eu posso tentar aqui, ó. Vamos lá, ó. Talvez a gente consiga por aqui mesmo, não tem problema. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Bom, aqui, gente, é uma suposta mensagem do Banco Santander, né? Dizendo que se você não se recadastrar em 24 horas, o seu acesso vai ser bloqueado, a sua conta vai ser bloqueada e tudo mais. E a não realização do procedimento acarretará numa multa de R$ 75. Essa é uma típica mensagem de phishing, né? De roubo de dados. Certamente, quando você clicar aqui e gerar, né, preencher os seus dados para fazer o recadastramento, eles vão roubar todas as suas informações. E olha que até que é um pouco bem feita, tem um selo de segurança e tudo mais, mas, gente, desconfiar dessas mensagens é o primeiro passo. Um grande banco não te mandaria uma mensagem dizendo que você tem 24 horas para se recadastrar, senão o mundo vai acabar, você teria que pagar uma taxa, né? E uma maneira muito simples de você perceber no e-mail é passar o mouse, não clicar, mas passar o mouse por esse hiperlink aqui e ver qual é o endereço que está por trás. Certamente seriam desses endereços XYZ, endereços dos mais bizarros, né? Que poderiam tentar ainda te enganar, ter ali o nome do banco, mas se você prestasse um pouquinho mais de atenção, perceberia que aquilo é falso, né? Danilo, a sua apresentação caiu. Poxa vida, peraí. Então, peraí, gente. E o legal, Danilo, que eu acho que interessante é o apelo, né? Você tem que fazer até amanhã, né? Quando vem com tanto apelo assim. Aqui que eu estava dizendo, gente, desculpa. Isso mesmo, Ivor. Aqui você só movendo o mouse você perceberia que teria um link ali daquele estilo XYZ. Ou, muitas vezes, eles fazem algumas adaptações no link, né? Para ter o nome do banco, mas você vai perceber que não é um site oficial, né? O nome do banco está em algum lugar ali que não é o endereço oficial. Basta você jogar no Google, você vai ver que não é o endereço oficial do banco, tá bom? Eu não sei se facilitou ou se piorou, mas eu, mostrando assim, pelo menos eu posso ampliar um pouquinho esses exemplos, tá? Só para a gente finalizar, gente, eu queria mostrar isso aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver. É uma peça, supostamente, da Organização Pan-Americana de Saúde, da OMS, dizendo que para se proteger do novo coronavírus, parar de fumar é uma medida tão importante quanto lavar as mãos com água e sabão.
E aí, hein? Será que tem cara de uma peça verdadeira ou de uma peça falsa? Ivor, você que não é fumante, você acha que isso tem cara do quê? Só para saber. Para se proteger do coronavírus. Não, que é fumante, né, tá do grupo de risco, né? Não sei se tem um apelo para esse lado, né? Quando eu trouxe isso para os meus alunos, eles falaram, nossa, mas isso parece peça de PPT que um menino de 12 anos fez, né? Não tem uma... Enfim, a arte não é muito bonita, Sim. mas essa é uma peça verdadeira, gente. É uma peça que, de fato, foi publicada pela Organização Pan-Americana de Saúde. Então, vocês veem que, poxa, é um assunto polêmico, evidentemente. É óbvio que qual seria a principal medida que a gente poderia tomar aqui? Antes de repassar isso, entrar lá com as palavrinhas mágicas no Google, OPAS, Covid, cigarro. Certamente você vai encontrar essa publicação nas mídias sociais deles, né? Mas é muito comum a gente receber aquela mensagem. Não sei se é verdade, mas... E aí, compartilha, né? Então, esse tipo de coisa, vocês vão ver que, evidentemente, que tem questões estéticas, né? Em algumas situações, como é o caso aqui, se você olhar de uma forma mais detalhada, infelizmente, né, alguns não estão conseguindo ver, você vai ver que tem diferença de fonte, tem tamanhos de fontes aqui que são distintos, as cores muitas vezes não são da identidade daquela suposta empresa, mas nem sempre é tão fácil perceber assim. Aquela peça que parece PPT, né, que parece muito básica, pode ser verdadeira, tá? Mas só para a gente dar uma olhadinha, deixa eu passar aqui, depois eu queria mostrar outros exemplos para vocês, tem alguns pontos de atenção que são chave para a gente, né, para a gente poder identificar essas peças. O primeiro, como eu comentei com vocês, erros ortográficos, né? Claro que é possível, pode acontecer de um ou outro erro ortográfico passar, né, pelas equipes de marketing, de comunicação, mas é muito raro que uma empresa publique oficialmente nas suas mídias, né, peças com tantos erros ortográficos assim. Então, aqui, olhou o jacabarão, você pode deletar, e certamente aquilo é falso. Não tem a menor possibilidade de um jacabarão ir para uma peça oficial de uma empresa, seja ela qual for, né? A menos ali que não tenha passado por nenhum crivo de qualidade. Só para vocês terem uma ideia, é muito interessante. Quando você compara o formato, a estética e tantas outras estatísticas de peças falsas e peças verdadeiras, de notícias falsas e notícias verdadeiras, a semelhança acaba sendo um pouco assustadora. Acho que vocês não vão conseguir ver, mas eu posso falar aqui para vocês. Tamanho médio das palavras é exatamente igual. A riqueza do vocabulário, ou seja, a variedade, a diversidade de vocabulário, às vezes, acaba sendo até um pouco maior. Tamanho médio das sentenças, número médio de verbos, tudo isso acaba sendo muito próximo, tá? Aonde que a gente percebe uma grande diferença? 36% das notícias falsas têm erros grosseiros de português, erros ortográficos grosseiros, tá? Enquanto das verdadeiras, vejam só, apenas 3%. Elas ocorrem, pode ocorrer numa notícia, mas mais de um terço aqui acaba sendo muito claro a gente perceber que aquela peça, aquela notícia é falsa, tá? Porque tem muitos erros, não são poucos erros de português, seja de concordância, seja de digitação, enfim, os estilos já acabarão da vida, né? Mas tem um pouco mais de 60% que não tem tantos erros de português assim, não tem tantos erros ortográficos. Então, a gente precisa dar um passo a mais, avançar um pouquinho mais. Gente, se vocês tiverem dúvidas, por favor, vão trazendo aqui, ou comentários, tá? O importante aqui é a gente trocar. Só para a gente avançar um pouquinho, geralmente, mensagens com caráter muito alarmante, como o Ivor falou, né? Amanhã o mundo vai acabar se você não fizer isso. Esse aqui é um tipo muito claro, muito típico mesmo desse tipo de mensagem, né? O seu sistema está fortemente danificado
por 4 vírus, aí eles colocam até o nome do dispositivo, porque eles conseguem puxar essa informação. Jamais, por favor, clique no botãozinho para reparar rapidamente, feche tudo, aplique um antivírus ali, porque certamente essas mensagens muito alarmantes são falsas, né? Mais uma vez, aqui, acho que muita gente não vai conseguir ver, o endereço é estapafúrdio, né? Não tem nada a ver com nada, você percebe ali que não é uma empresa idônea, tá bom? Então, erros ortográficos, mensagens alarmantes, vamos ver mais um exemplo. Vantagens muito improváveis. Por exemplo, a Nubank está fazendo aniversário e você consegue um cartão com limite altíssimo, sem consulta ao SPC Serasa. Veja bem, é muito raro um sistema, né? Pode ser sistema bancário, fintech, não consultar ali, né, os serviços de proteção de crédito para te dar crédito, né? Outra coisa, a Coca-Cola, olha, você foi um dos sorteados aqui, você é o 1000º clique, e aí você tem 4 minutos e 26 segundos para responder essa pesquisa e ganhar, né? E aí, claro, alguns podem não estar vendo, mas você tem sempre aquela mensagenzinha dizendo, nossa, eu cliquei, eu consegui, foi muito legal. Desconfie dessas vantagens muito improváveis, né? Aqui no convite, por exemplo, do Nubank, está escrito assim, HTTPS, ou seja, tem o dado de segurança, mas convitenu.online/resgate. Na dúvida, jogue esse endereço na internet, no Google, veja se vem de um site oficial da Nubank, certamente não virá, tá? Porque a Nubank tem um outro site oficial. Joga Nubank promoção, você vai ver se essa é de fato uma promoção que está vigente. Então, pode parecer básico, mas centenas de milhares de pessoas caem, né, nesses golpes aqui todo dia, tá? Se alguns deles responderem positivamente e preencherem os seus dados, é assim que essa indústria do crime vai se alimentando. Olha esse aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas é um pouco mais sofisticado. Agora a gente está avançando um pouquinho mais para uma situação mais sofisticada que não é tão fácil assim da gente detectar. Está aqui uma suposta notícia da CNN Brasil com um suposto gasto do ministro, né, com um medicamento. E aí, gente, se você olha a priori, embora que quem olhar com lupa vai ver que tem uma diferença da fonte, mas ela acaba sendo muito verossímil. Eu acabo achando que isso pode ser verdade, quando também é uma informação falsa. Então, a adulteração de imagens tem sido hoje um dos principais crimes quando a gente pensa em fake news, né? Não só adulterando a imagem em si, como isso está acontecendo aqui, a priori, pelo menos, não há qualquer investigação pedida pelo Ministério Público, mas também imagens que são reais, mas tiradas de contexto. Aqui, por exemplo, alguém criticando o César Tralli porque ele vive falando sobre o uso de máscara e está lá passeando na orla sem máscara. Verdade, ele passeou na orla sem máscara, mas essa é uma imagem antiga. É uma foto de 2014 que foi tirada de contexto, tá? Então, olha como vai ficando mais sofisticado. Eu tenho uma imagem que, se eu jogar no Google, ela vai ser verdadeira, mas ela foi tirada de contexto, utilizada em um outro contexto, evidentemente aqui muito antes da pandemia, né? Então, o nosso crivo, o nosso olhar, ele vai passando a ter que ficar um pouco mais sofisticado, desde aquelas mensagens que são muito claras, né, muito esdrúxulas, até essas que são um pouquinho mais delicadas. Para a gente finalizar essa primeira parte aqui, eu queria compartilhar com vocês esse videozinho aqui, que é muito rápido. Deixa eu ver se eu consigo aqui, Ivor. Se eu não conseguir, eu vou te pedir ajuda, meu querido. Estou aqui, tá pronto aqui. Vamos ver se eu consigo aqui mostrar para vocês esse vídeo. Talvez alguns de vocês já tenham visto, e daqui a pouco a gente discute um pouquinho sobre ele. Só me confirma, Ivor, por favor, se vai funcionar o som, tá bom? Boa noite. Um DJ brasileiro, o Alok, está concorrendo a mais um ano no Top 100 DJs do mundo. Tá sentindo a energia? Fala, galera, eu tô aqui para pedir para você votar no Alok, para colocar o Brasil no top 1 dos DJs do mundo. DJ Alok, o DJ que representa o Brasil nos tops do mundo. É isso aí.
Conto com vocês. Votealok.com. Mas antes da gente se despedir, eu quero lembrar a todos que nada disso aqui é real. Eu estou usando essa tecnologia hoje para pedir votos para uma campanha de DJ. Pessoas podem usá-la para outro tipo de campanha. Não acredite em tudo que você vê na internet. Boa noite. Não sei se vocês já tinham visto esse tipo de criação, para dizer assim, é o deepfake, é a nova mania, né? Feito muito despretensiosamente em alguns aplicativos, mas assim, claro que alguém muito atento vai perceber que não está fazendo muito sentido ali, né? Mas alguém que não vai prestar tanta atenção, ou dependendo do tempo que se gasta nessa qualidade da produção, vocês repararam que a voz é sintetizada, né? Fica, para quem conhece essas pessoas, fica um pouco próximo, tá? Do que a voz real. Você cria ali uma mudança na face a ponto de você conseguir movimentar a boca, os lábios daquela pessoa e combinar com a voz sintetizada. E aí você pode, aquela pessoa falsa pode falar o que quiser. Você pode falar o que quiser pela boca daquela pessoa. Gente, isso é mais real do que a gente pensa, tá? Qualquer aplicativo um pouquinho mais elaborado já faz isso. É super divertido, né? Para as mídias sociais, você vai lá, prega uma peça em alguém da sua família, algum amigo, mas ela pode ter um efeito bastante perverso, no mínimo, né? Vocês imaginam, por exemplo, no ano que vem, que estamos entrando no ano eleitoral, né? O quanto que essas peças podem ser produzidas e espalhadas nas mídias sociais. Quando você vai ver, é evidentemente que o controle disso e a resposta a isso acaba sendo sempre muito mais lenta e com muito menos alcance do que o quanto ela foi disseminada anteriormente, né? Reagir a tudo isso é muito difícil. Então, assim, eu queria que vocês pensassem em vocês, né? Tendo um vídeo em qualquer lugar, em qualquer cenário que não é seu, né? Quer dizer, quando são vídeos nossos, a gente já fica muito tenso, né? De isso se espalhar, de virar meme. Você imagina quando não é você, mas tudo indica que é você, né? Já tinha visto isso? Vocês já tinham visto, gente, esse tipo de coisa? Vocês já tinham visto esse tipo de produção? Isso eu vi naquele seriado do Lupin. Eles têm esse tipo de... Ele usa esse tipo de tecnologia. Muito bom mesmo. Realmente, muita gente acaba lembrando disso porque marcou bastante, né? Para cometer crimes, né? Sim. Então, deepfake, gente, é um tipo de produção falsa, né? Que está ali no campo das fake news, muito mais sofisticado, né? Mas que é muito fácil de fazer, né? Para quem tem dúvida aí, só jogar deepfake no Google que vocês vão ver aos milhões esse tipo de produção, né? Não quero trazer aqui um tom tão alarmista, mas só mostrando quão complexas são essas discussões, tá? Bom, ok, vimos esses vários tipos de ameaças. Como é que a gente pode, então, aprender e acessar informações em um mundo que está atravessado por tudo isso? Fake news, deepfake, phishing e tantas outras ameaças, né? Gente, eu gostaria... Deixa eu só interromper aqui, rapidinho. Eu gostaria de compartilhar alguns materiais com vocês. Eu vou enviar vários, tá, gente? Mas vou colocar aqui no chat, só para já deixar o registro prontinho. Vocês vão falar, nossa, quanto link, né? Mas é só para a gente ter aqui algumas referências. Quando a gente fala de fake news, né, de notícias falsas, de informações falsas, a gente vai ter uma série de ferramentas de verificação. Eu tenho certeza que vocês já conhecem pelo menos uma, duas dessas, né? Mas elas têm objetivos um pouco diferentes. A gente tem desde ferramentas que são mais de verificação de notícias propriamente, né? Então, a gente tem uma das mais famosas do Brasil, que é a agência Lupa, né? Que é a primeira agência de verificação de notícias. Ela é muito conhecida, muito reconhecida. Então, se você precisa verificar alguma informação, sobretudo ligado àqueles pontos principais, política, celebridades menos, mas política, com certeza, a agência Lupa
ela traz uma série de recursos e ferramentas, e eles também vão fazer uma curadoria, né? Tudo que acaba saindo, ou quase tudo, de notícias, né, mais quentes, que são falsas, eles acabam tratando. Assim como o fato ou fake, né, do G1, do Grupo Globo, que também ali, sobretudo nesse momento de coronavírus, né, eles trabalharam muitas dessas informações, praticamente diariamente. Agora eles estão até com entradas em programas de televisão para desconstruir algumas dessas supostas notícias que são veiculadas, que são disseminadas. Existem alguns outros serviços, eu gosto muito da Pública, que ela já é uma agência de jornalismo investigativo. A Pública, ela faz denúncia, inclusive. Então, se você está aí desconfiado de que um crime está sendo cometido, né, por meio dessas notícias, você pode denunciar para a agência Pública, que é uma das agências mais reconhecidas, ganhou vários prêmios internacionais. Realmente, hoje é a maior agência de jornalismo investigativo do Brasil e talvez da América Latina. Tá? Eu mandei os sites aí só para vocês, caso não conhecessem e quiserem guardar, clicar. A gente tem uma que é bem segmentada, pouco conhecida, mas muito útil, muito eficiente, que é o detector de fake news de um conjunto de universidades brasileiras, sobretudo lideradas pela USP de São Carlos, em que você pode colar aqui pelo menos 100 palavras, o texto ali daquela notícia, e eles vão fazer também uma varredura. E o mais interessante é que eles têm um bot do WhatsApp. Então, eles ficam verificando nos grupos do WhatsApp essas notícias. Tá? Então, a base de dados desse projeto é muito grande, e ele tem a chancela aí de muitas instituições públicas lideradas pela USP de São Carlos, pela Federal de São Carlos. Então, fica aqui a sugestão também. Essa é uma das que eu mais gosto, embora ela não seja ainda muito conhecida. Tá? Só para a gente ir terminando, a gente tem esse aqui que também não é tão conhecido assim, que é o painel de checagem de fake news, que surgiu de uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça com uma série de atores. Veja, tem STF, Superior Tribunal de Justiça e tantas outras organizações, atores sociais, que ajudam também nessa checagem e principalmente nessa montagem desse banco. Então, o painel de checagens do Conselho Nacional de Justiça é um dos mais ricos, mais bem elaborados, atualizados todos os dias, né? Agora, se eu estou ali no grupo da família, chegam aquelas bizarrices, aquelas coisas assim, sobretudo no mundo das celebridades, às vezes aparentemente inofensivas, mas que pelo tom você já olha e fala, nossa, né? Que complicada essa notícia. Existem outros dois sites que aí são mais populares, que são o iFarsas e o boatos.org. Olha, veja, né? Já tem notícia falsa sobre, infelizmente, o falecimento da Marília Mendonça. E assim vai, gente. Isso não tem fim. E eles têm um Fakecionário, que é um dicionário de fake news. Então, é muito interessante. O nível de atualização é impressionante desse pessoal, assim como o do Boatos, tá? Então, grupo de família tá aqui, tá, gente? Tudo que sair nos grupos de família, geralmente, acabam... grupos do condomínio, né? Estou falando de grupos de família porque acaba sendo muito comum, mas esses grupos em que a gente recebe o não sei se é verdade, mas estou compartilhando, geralmente estão aqui no iFarsas e no boatos.org, tá? Então, é uma sugestão para quem quiser conhecer, vale muito a pena. E só para a gente finalizar, eu compartilhei aí um link de uma cartilha que é publicada pelo regulador da internet no Brasil. Essa cartilha, na verdade, eles têm uma série de cartilhas, uma série de livros sobre diversos temas que provocam ameaça à segurança, à privacidade, à validação de dados. E esta aqui é especialmente sobre fake news, sobre boatos, né? Então, eles trazem algumas recomendações, aqui é só um recorte, pessoal, para a gente fechar um pouquinho aqui a nossa conversa. Às vezes, né, a notícia é tão sem pé nem cabeça que basta usar o bom senso. Pode parecer muito óbvio, mas está faltando bom senso, às vezes, na análise, porque é tudo muito rápido, é tudo muito, né,
volumoso, então às vezes falta o bom senso na análise. As pessoas simplesmente não avaliam se aquela notícia tem sentido, se parece estranha, né? Se há uma grande chance, eventualmente, dela não ser verdadeira. O bom senso é sempre bom a gente recomendar, né? Agora, observar alguns outros detalhes, né? Aqui é importante a gente fazer uma ressalva. Estas são as principais características de fake news, mas não significa que eventuais notícias verdadeiras não tenham algumas dessas características. Mas, no conjunto, são características que podem nos ajudar a, pelo menos, ligar ali um sinal amarelo. Toda fake news afirma não ser uma fake news, ou seja, afirma que não é um boato. Geralmente possui título bombástico, né? Acaba sendo muito curto, destacado em maiúsculo, aquela coisa caixa alta, gritante. Possui tons alarmistas, né? Usando sempre essas palavras, cuidado, atenção, né? O mundo vai acabar amanhã. Omite datas e locais, né? Muitas vezes podem utilizar imagens que são até verdadeiras, mas trocadas, como eu disse, de cenário, de contexto. Não atribui as fontes de forma correta, ou mesmo nenhuma fonte ali aparece. Não apresenta, evidentemente, né, evidências, nem embasamento dos fatos. Geralmente tem um tom de exclusividade. Olha, ninguém sabe ainda, por isso que a gente está noticiando, né? Gente, é só dar algumas horas e ver se os grandes meios de comunicação, se nas mídias sociais alguém falou desse assunto, né? Sobretudo os meios de comunicação oficiais. Geralmente isso já vai ter saído, né? Como sempre, mostra dados muito superlativos, o maior, o melhor. E só para a gente fechar, vão repercutir assuntos bem quentes, utilizam URLs, né, links, como eu disse, que não tem ali algumas características, como é o HTTPS, ou se tem ali muita similaridade com sites conhecidos, mas não são os mesmos. Gente, eu recebo todo mês uma conta da operadora de celular e é muito parecida. Para vocês terem uma ideia, eles pegaram claroresidencial.com, né? Você fala, nossa, parece, né? Só que você vai ver, é um link falso. E a conta é certinha com o meu nome, ou seja, alguém está tendo acesso a essa informação lá. Quando você vai pagar o boleto, você vê que o beneficiário não tem nada a ver com aquela empresa, né? Além de tudo isso que a gente colocou, ou elas prometem consequências trágicas se você não fizer tal medida, ou promete ganhos financeiros, né? Que são ali muito acima do razoável, né? E aí é muito comum também vir de perfis ou de sites já conhecidos por fazer esse tipo de divulgação. Existem nessas próprias ferramentas de verificação listas de sites não confiáveis, mas a gente sabe como que isso se retroalimenta e muitas vezes a gente acaba não conseguindo acompanhar, tá? Mas elas vão ter centenas de milhares de curtidas, porque, não sei se vocês reparam, sobretudo no Twitter, é algo orquestrado, né? É algo que é feito ali por muitos bots, e aí você vai vendo as histórias se repetem, né? O primo da vizinha do meu amigo acabou de fazer tal coisa. Aí no outro texto também, o primo da vizinha do meu amigo, acaba sendo muito recorrente esse mesmo texto com pessoas muito diferentes, tá? Então, são só alguns elementos, a gente não tem muito tempo aqui, mas fica aqui essa sugestão de sempre, primeiramente, claro, um bom Google ali da vida talvez já te dê elementos, mas o Google também puxa esses sites que são falsos. Usar essas agências de checagem ainda hoje são, né, as melhores medidas que a gente pode tomar, tá bom? Caso você não consiga, né, não esteja ali ainda nas agências de checagem, vale a pena entrar em contato com a empresa ou buscar ali no site oficial. Se não tiver nenhuma informação sobre a tal promoção, sobre aquela notícia, é melhor pelo menos aguardar, pelo menos esperar, tá? Não sei se vocês sabem também, é possível denunciar hoje pelo próprio WhatsApp. O WhatsApp ele tem uma ferramenta em que você consegue... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó. Ele tem uma ferramenta hoje de denúncia, tá? Então, ele acaba sendo muito útil para a gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó.
para quem ainda não conhece, né? É só você clicar naquele, enfim, canal, né, de onde você está recebendo, clica no mais, e aí você vai ter o denunciar, tá? Então, você está num grupo, chegou uma mensagem, você pode, claro, sair do grupo, mas você pode denunciar aquele perfil, aquela mensagem, enfim, quem está disseminando aquele tipo de informação, tá? Então, também vou compartilhar esse linkzinho agora com vocês para como a gente pode, né, denunciar esse tipo de prática para quem... claro que o WhatsApp é só uma das ferramentas, mas fica aqui a sugestão, se você ainda não conhece, saber esse passo a passo. E para a gente realmente finalizar, que o nosso tempo está se esgotando, né, Ivor? Estou acabando aqui. A gente vai... queria só terminar dizendo que essa é só uma, né, das ameaças. A fake news, evidentemente, é a mais disseminada, mas a gente tem outras, né? Então, eu queria aqui convidar vocês para uma reflexão, claro, aí para o futuro, né, gente? Se, evidentemente, algumas ações de ameaça não são feitas, às vezes, à luz do dia, por organizações que visam o lucro, que visam o número de likes, né, o tal do clickbait. Aqui, esse é um documentário muito interessante da Netflix, O Dilema das Redes, acho que muitos de vocês conhecem, em que eles vão fazer essa investigação nas mídias, nas grandes empresas de mídias sociais. Recentemente, uma grande ex-executiva do Facebook trouxe uma grande denúncia de que a empresa sabia das ameaças à saúde mental, sobretudo dos adolescentes, né, provocadas pelo Instagram, mas optou pelo lucro. É uma denúncia, precisa ser apurada, mas tudo isso é bastante trabalhado aqui no Dilema das Redes. E nesta outra produção também, que eu acho muito interessante, que é privacidade hackeada. Em tempos de LGPD, né, de Lei Geral de Proteção de Dados, será que, quando a gente aceita aqueles termos, né, será que a gente está ali deixando uma grande parte da nossa história, dos nossos acessos liberados para esses criminosos? Fica aqui a questão. Esse aqui, ela se baseia nas eleições dos Estados Unidos, daquela situação da Cambridge Analytica, mas muitas vezes empresas que têm CNPJ, que têm a localidade certinha, que são reconhecidas, podem estar fazendo um mau uso dessas informações que você tem. Gente, foi só um panorama, o tempinho aqui é curto, mas eu espero ter ajudado pelo menos na elucidação de alguns desses pontos, ou pelo menos na recuperação, né, de alguns pontos que acabam sendo, passam pelo nosso dia a dia, mas eventualmente às vezes a gente consegue não dar tanta atenção. Consegui, Ivor? Opa, Danilo, é sempre muito bom te ouvir, né? Você tem muitos fãs, assim, que você fez aí durante esses ciclos aí, que sempre estão firmes. Aí, ó, a Gisele é super fã sua, ó. Obrigado, Gui. A Gisele tá a menininha aí do lado ali, ela fala, fica aí que eu quero escutar o Danilo agora. Só para você ter ideia. Mas legal, assim... gente. É sempre um prazer, viu? Trocar um pouquinho com vocês. E assim, acho que é um tema bem interessante. Acho que quando eu conversei com você inicialmente com a ideia, você já trouxe a proposta, tudo meio já bem organizado, era mesmo isso mesmo que a gente queria trazer aqui para esse ciclo, né? Porque é algo muito recorrente, né? Acho que na nossa vida, né? Tanto trabalho, família, grupos da cidade, em tudo que você... Principalmente grupos de WhatsApp, eu acho que tudo corre, né, essas fake news, mas assim, a gente fica sempre atento, né, acredita, não acredita, mas eu compartilho, então acho que a ideia era um pouco assim, a gente refletir, né, esse webinar, a gente refletir um pouco sobre tudo isso, né, que a gente vive hoje, né, então, se a gente não tem uma referência certa que aquilo é real ou não, melhor não compartilhar, né? Vamos checar, acho que o Danilo trouxe várias ferramentas, vários exemplos bem interessantes aí, né, também. Eu acho também uma coisa, complementando o que o Danilo colocou, acho que são as fontes, né, relacionado, o Danilo mostrou muito imagens, né, que acho que é mais relacionado a redes sociais, mas também notícias, né, às vezes a gente tem que olhar da onde é a origem, né, quem fez, tá lá do grupo UOL,
é do Estadão, é do G1, do Grupo Globo, né? Então tem jornalistas, tá certo que algumas coisas eles podem deixar um pouquinho mais, trabalhar a notícia para ter uma certa atração, mas de certa forma eles têm uma responsabilidade por serem profissionais, né, da comunicação, em termos do que eles estão postando, escrevendo ali, né? Então, eu acho que isso a gente tem que olhar. Às vezes a gente olha um site, uma notícia um tanto, mas quem são as pessoas que estão por trás? São profissionais, não é? Às vezes está tudo bonitinho, arrumadinho, mas a gente não se atém a isso, a essa reputação, né? Também acho que a gente também tem que ficar um pouco atento, né? E isso cria inúmeros problemas, né? Nós temos aí problemas até com países, né? Democracias aí, né? Vai para uma coisa que parece tão simples, né? A gente vai até para criar problemas, até eleger pessoas aí que foram eleitas por causa de fake news, né? Então, e isso é muito sério, né? Também quanto a isso, né? E propaga de uma maneira muito natural, né? Claro. Eu acho assim, Danilo, que essas ferramentas que você trouxe de checagem, né? Eu não conhecia, eu peguei, copiei, colei aqui, a gente vai compartilhar os seus slides lá no site do projeto, né? O pessoal ter acesso. Mas é bom a gente ter essa checagem. Pode falar, desculpa. E não, Ivor, eu só ia complementar, né, que há um campo de estudos, eu até estou complementando aí no nosso chat, que é a agnotologia, que é uma nova ciência que estuda justamente a produção da ignorância de forma intencional. Então, vejam vocês que já existe um segmento, né, da ciência para investigar esse fenômeno, porque a gente sabe, quando você dissemina muito dessas informações, e tudo isso é bot, né, gente? Tudo isso é intencional, houve lá uma produção inicial, mas logo essa disseminação acontece por meios automatizados. Então, não é trivial, não é gratuito, né? Tem uma intenção, uma intencionalidade por trás. Então, queria aqui só compartilhar com vocês algumas universidades já abrindo essas linhas, né, de estudo da agnotologia, que é uma nova ciência para estudar a produção intencional de informações falsas. Tá? Muito nova, né, gente? Muito recente, com todos os seus problemas que uma nova ciência vai ter, mas é sintomático, né, dos nossos tempos você ter esse tipo de abertura de campo de estudos nas universidades, né? Sim. E também a gente abre... se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário aí, vamos aproveitar o Danilo aí. Ele tá ali, olha, já deu todos esses livros aí atrás da biblioteca dele, então... Deixa eu dar um oizinho aqui, eu vi que vocês compartilharam no Instagram também. Legal, gente. Obrigado aí, viu? E as fake news também, elas atrapalham o trabalho sério de quem trabalha realmente sério, né? Eu vejo muito, eu nunca sei distinguir o que é real, o que é, digamos assim, golpe ou algo do tipo. Você vê muitas pessoas postando no Facebook, por exemplo, vagas para pessoas trabalhar em casa, de forma digital, com depósito de Pix e tudo mais. A gente eu acompanho de vez em quando, e a gente vê sempre essas coisas. Às vezes pode ter alguém que realmente, uma empresa séria, que esteja ofertando, só que tem tanta coisa no meio misturada que acaba atrapalhando as pessoas terem acesso a esse tipo de coisa também, né? Exatamente. Eu acho que um bom caminho é uma empresa que está te oferecendo uma vaga, ou, enfim, alguma informação, ela não vai te cobrar a priori por isso, né? Então, deposita isso aqui para eu poder te enviar. E você fala, ixi, por exemplo, um processo seletivo, a não ser de vestibulares, de concursos, né? Dificilmente uma vaga, o processo de uma vaga de uma empresa privada vai te cobrar algum valor, né? Então, ou uma mediação, né, profissional, de recolocação, tudo isso a gente precisa investigar, mas você tem toda a razão. É difícil. É difícil você discernir o que é real, o que é fantasia. Ontem eu estava no Uber, aí o motorista dizendo que tinha acabado de cair num golpe, ele estava com a carteira, com a CNH com pontos estourados, viu em um programa de televisão dessas propagandas, olha, você está com a carteira vencida ou está com os pontos estourados, entre em contato. E aí, dito e feito, olha, gente, como é forte isso. Ele foi no Reclame Aqui, tinha zilhões de reclamações,
Mas a lavagem cerebral é tanta, eu acho que o desespero também, né? Você está ali com o seu ganha-pão, que ele pagou R$1.000. Mas ele falou, aconteceu exatamente com as milhares de pessoas. Eu acho assim, chega a ser hilário, mas é uma tragédia, né? Porque assim, ele sabia que isso aconteceria. Mas a gente tem essa tendência, principalmente quando você está fragilizado, de acreditar, né? Na sua verdade, nessa verdade. E aí ele falou, dito e feito, eu fiz o Pix, eles falaram, então, mas aqui agora precisa de mais 700 para aquilo, de mais 800 para aquilo outro. Ele falou, perdi R$1.000, né? De uma empresa que está fazendo propaganda na TV. Entende? A quantos eles vão enganar até que, de fato, o Ministério Público consiga impedir que ela esteja, né, na TV. A gente é bombardeado diariamente com tanta informação desse tipo que, às vezes, você não para pensar, ou analisar até mesmo, né, a situação. E aí você acaba caindo nesse momento, né? Um pequeno momento que você teve de bobeira, que você se deixou levar por uma conversa que é fácil mesmo de enrolar. É intencional, né? Esse volume é intencional. Isso está sendo muito discutido na política, né? Sempre quando você tem um momento delicado, aí vem o tal político e solta uma nada a ver, ali que você fala, nossa, mas é tão absurda, mas ele reorienta a atenção, né? Aquilo que estava sendo discutido ou investigado passa a não ser, porque está todo mundo falando, não, você viu o absurdo que tal pessoa falou, que tal político falou? É intencional, né, gente? Existe uma intencionalidade por trás também dessas ações. Você fala, nossa, mas é tão bizarro? Mas é melhor que essa bizarrice puxe para outro lado do que para aquela notícia que é verdadeira, que vai ser publicada naquele dia, né? Eu falo que a gente com o celular na mão, a maioria da população, todo mundo virou jornalista, né, gente? Eu nem cheguei a acessar um site para receber a notícia do acidente da Marília Mendonça, eu recebi já no celular, alguém já mandou no celular. Então, assim, às vezes você não busca a notícia já chega até você, assim, com uma velocidade tão rápida, né? Eu até esperei, eu olhei assim e falei, deve ser fake news, e deixei, né? Aí eu falei, depois eu olho mais tarde. Aí depois a minha mãe me mandou um áudio falando, filha, ai que triste, a Marília Mendonça morreu, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, a gente recebe muito rápido as informações, as pessoas passam com uma velocidade muito grande, então é difícil às vezes você julgar o que é real, realmente, né, na hora, do que é fake, do que é imaginário. Eu compartilhei aí, Gisele, a partir do que você falou, um artigo muito interessante do Maurício Sticer, do UOL. Não sei se é liberado, mas se não for, eu posso mandar de outra forma para vocês, em que ele vai falar desse episódio, né, da Marília Mendonça, e ele dá uma dica de uma série muito interessante que está na Apple TV Plus, né, que chama The Morning News, em que eles vão mostrar como é que é a apuração de uma notícia. E nunca é na primeira informação que vem. Você precisa ter 2, 3 fontes diferentes que confirmem aquela informação. Eu passei por isso, gente. Só para a gente finalizar, eu trabalhava numa empresa de pesquisa que prestava serviço para o ex-governador de Pernambuco, o Eduardo Campos, né? E quando ele morreu, uma amiga cujo esposo trabalhava numa agência de jornalismo me ligou. Falou, olha, a gente recebeu a informação de que ele morreu, mas a gente não pode dar, evidentemente, porque não tem confirmação de fonte. Você sabe de alguma coisa? E eu falei, olha, eu estou indo para o escritório, né? Não sei, estou sabendo de nada. Estava no metrô indo para o escritório. Quando eu cheguei lá, todo mundo ali estava, né, evidentemente, muito consternado, porque já sabia, porque eram pessoas muito próximas. A notícia foi sair dali 2 horas na imprensa, né? Porque eles tiveram esse cuidado de aguardar. Nessa série, por exemplo, eles mostram que às vezes eles vão informar a família primeiro, para depois poder divulgar. Então, assim, mas imagina, gente, é jornalismo profissional. Imagina alguém mal intencionado lança isso nas mídias sociais, a família vê sem nem ter recebido, né, oficialmente a notícia. Então, são coisas assim que a Web 2.0 trouxe muita coisa boa, mas também esse tipo de prática, né?
Ai, gente, que delícia conversar com vocês. Tudo bem, estamos aqui conversando com o Danilo Torini, tá? Sobre fake news. Parecendo apresentador agora, né, Danilo? altas, altas horas, ou lá do programa do Você tá bem altas Pedro horas mesmo, Igor. Bial, né? Tem até o fundo aqui tá a cidade, né? Tô adorando. Essa boina ainda aí, ó, você completa o personagem. Eu não sei se alguém aí tem mais alguma pergunta, algum comentário, senão a gente já passa aí para o encerramento, já passamos aí 11 minutos, né, Danilo? Olha só. Da nossa programação aí inicial. Gente, se vocês me deixarem, eu fico até amanhã, então pode cortar, tá? Fala, gente, tá bom por hoje, né? Porque eu sou empolgado com esse tema, vocês perceberam, né? Sim. E trouxe muita novidade aí pra gente aí, em termos de aprendizado aí, acho que muita coisa assim que a gente não conhecia, eu pelo menos não conhecia, então a gente vai aprendendo, né, também aí. Então tá, Danilo, eu acho que nós não temos mais nenhum comentário, nem dúvidas, só queremos agradecê-lo aí por estar aqui hoje com a gente, pela sua disponibilidade de tempo, que eu sei que não é fácil aí pela sua agenda, e por ter aceitado esse desafio aí. Quando você me encaminhou aí a proposta, confia totalmente em você, confio, acho que você sempre traz aí, sempre é atento ao que está acontecendo, tem fontes seguras, não de fake news, então dessas fontes assim de teorias da conspiração, então você sempre traz assim essas informações e traz esse conhecimento, né, para a gente. Acho que nos outros webinars também foi tudo isso. Então, se quiser fazer os comentários finais aí, fique à vontade e a gente já parte para o encerramento. Queridos, só tenho a agradecer mais uma vez a oportunidade de estar numa noite de quarta-feira trocando com vocês, né? Trocando figurinhas, literalmente, a gente aqui trocando informações. Foi um prazer mais uma vez e contem comigo. Você sabe que eu sou fã número 1, número 0 desse projeto. Então, eu estou sempre à disposição, gente. E vou deixar aqui rapidinho o meu e-mail. Quem quiser eventualmente entrar em contato para qualquer tipo de conversa, estamos aí, gente. Eu adoro trocar com vocês. Obrigado, viu? Boa noite a todos e todas. Beleza, obrigado aí. Boa noite a todos. Obrigado, gente.